E vai aparecer para vocês, então, o nosso slide. Só colocar a exibição dele aqui. Muito bem. Para a gente começar a falar sobre a gestão estratégica de pessoas, a gente tem que começar pela gestão de pessoas em si. Então, se a gente for ver, o Brasil ele teve uma evolução em termos de gestão de pessoas, basicamente no século XX. Claro que atrás dos países mais desenvolvidos, e a gente vê que quando chega lá na década de 80, há um reconhecimento dessa necessidade de atuar de forma mais estratégica. Por N motivos, o próprio contexto social, a competitividade começa, a crise da década de 80, né? Enfim, uma série de fatores contextuais que fazem, né, com que haja essa necessidade. E nesse momento, a maioria das organizações ainda não possui uma estrutura mais completa de gestão de pessoas, com aspectos como planejamento de carreira, de pessoal, avaliação de desempenhos, serviço social, salários, enfim, né? As funções até então eram muito restritas ao que se chama de departamento de pessoal, e que ainda existe, que está presente em muitas empresas até hoje. E a gente pode até identificar empresas que até já mudaram o nome para gestão de pessoas, e a gente vai lá ver o que é a gestão de pessoas, e a gente não identifica uma verdadeira gestão de pessoas muitas vezes. A gente ainda identifica aquele velho departamento de pessoal que teve um outro nome, né? Então, isso é muito comum de acontecer. Ele trava, às vezes, um pouquinho quando passa para outro slide. A gente tem que ter um pouquinho de paciência. Vamos lá. Travou. Agora foi. A partir de 1995, e muito com a onda da gestão da qualidade, a gente tem outras temáticas entrando, né, fazendo presentes na gestão de pessoas, como o trabalho em equipe, a questão das terceirizações, os programas de qualidade de vida no trabalho, muito com a onda da gestão da qualidade, que começaram, então, a representar desafios à gestão de pessoas. E hoje a gente diz que a gestão de pessoas é mais importante do que nunca, porque além de todos aqueles desafios competitivos que provavelmente vocês já devem ter debatido em outras disciplinas, como a globalização, a lucratividade, as questões tecnológicas, do capital intelectual, eu diria que o principal desafio agora é mudança, mudança e mudança, e com a pandemia veio mais mudança ainda, e a gestão de pessoas, gente, não parou um minuto, né? Inclusive, se vocês acompanharem algumas notícias por aí na imprensa, vocês vão ver que é uma área que está sempre em movimento, e com a pandemia foi muito, né? Muita demissão, muita contratação, forma de trabalho diferente, né? O trabalho muito remoto, então a gente teve que se adaptar, os processos que foram informatizados também, na gestão de pessoas também aconteceu a mesma coisa, e eu falo pelo que eu vivi ano passado mesmo, né, a gente assumiu a gestão do campus, foi dia 27 ou 28 de fevereiro, e aí nós trabalhamos, acho que deu 2 semanas nisso, né, logo em seguida já veio a pandemia e todo mundo para casa, né, para trabalhar de casa. Então nós pegamos ainda uma nova gestão e tendo que mudar os processos e se adaptar. Então essa mudança, o que não muda é a mudança, né, ela veio para ficar, e cada vez mais mudança a gente vai vivenciar, isso exige mais ainda da gestão de pessoas. E a gente viu na instituição que teve alguns setores até que deram uma parada até retomar o trabalho com a pandemia, e a gestão de pessoas não parou um dia sequer desde então, né? Então, é um desafio muito grande, né? Depois eu trouxe esse quadrinho aqui para vocês, que ele mostra um pouco, né, a diferença entre a administração de pessoal e a verdadeira gestão de pessoas, que seria muito mais estratégica, seria uma concepção muito mais atual, né, não apenas aquelas atividades mais burocráticas e que são necessárias, sim, são importantes, mas que não deveria ser só isso nos dias de hoje, só isso, né, não é mais o suficiente para os desafios que estão acontecendo. Então, a gente vê a administração de pessoal ainda muito
reativa, muito focada em curto prazo, muito burocrática, muito preocupada com a questão de legislação, né, de cumprir as regras, e a verdadeira gestão de pessoas, claro, levando isso em consideração, mas também com uma preocupação muito mais focada no longo prazo, trabalhando de uma forma muito mais orgânica, mais maleável, tentando poder contribuir mais para o negócio, não simplesmente cumprindo o que a legislação exige, mas trazendo uma contribuição de uma forma muito mais estratégica para o negócio. Então, nesse contexto, os profissionais que forem trabalhar nessa área, e seja, quando eu falo essa área, seja lá o nome que for, pode ser que seja RH, departamento de pessoal, recursos humanos, seja lá o nome que for, mas hoje esse tipo de profissional é exigido que sejam profissionais conhecedores dos negócios, e que, além de dominar as práticas de RH, possam trabalhar com outros enfoques, como a questão da mudança, criar culturas e locais de trabalho que desenvolvam realmente as pessoas de forma individual e coletiva, e que demonstrem também credibilidade pessoal perante os funcionários. E aqui, quando eu falo funcionários, o nome que vocês quiserem dar, né, porque também é um debate bem grande, né, se é funcionário, se é empregados, trabalhadores, colaboradores, tem várias vertentes aí para a gente discutir, tá, mas são as pessoas que vierem a trabalhar nos negócios. E nesse contexto, então, os profissionais de RH, eles acabam assumindo múltiplos papéis numa concepção mais contemporânea da gestão de pessoas. Quem traz esses papéis para a gente é um autor americano chamado Dave Ulrich, e ele diz o seguinte, que esses papéis, eles possuem um foco tanto para o futuro, há uma preocupação mais de longo prazo, com questões mais estratégicas, como um foco mais no operacional, no dia a dia. E também podem ser voltados tanto mais para processos, como para pessoas. Então, seriam 4 grandes papéis, né, de recursos humanos nos dias de hoje. Um deles, então, que engloba processos e esse foco mais para o futuro, que ele chamou de administração de estratégias de RH. Outro que foca mais também nessa questão futura, mas mais para pessoal, administração da transformação e mudança. Depois nós temos um terceiro papel, que é a administração da infraestrutura da empresa, e aí então foca processos e o dia a dia, e eu diria que não é a infraestrutura da empresa em si, mas principalmente os processos de recursos humanos, né, as questões mais operacionais de RH. E a administração da contribuição dos empregados, que seria também com esse foco do dia a dia, do cotidiano, mas mais para o lado das pessoas também. Então, esses 4 grandes papéis, eles são reagrupados, digamos assim, eles levam uma denominação, que estão no slide a seguir. Então, quando a gente trabalha com estratégias de RH, a gente diz que o RH é um parceiro estratégico do negócio. Quando a gente trabalha em questões mais de infra, o RH é um especialista administrativo. Quando a gente foca na contribuição dos empregados, a gente está num papel de defensor deles, né? E quando a gente trabalha privilegiando a transformação e a mudança, a gente atua como agente da mudança dentro da organização. Então, os 4 grandes papéis de RH, de uma forma assim mais genérica hoje, seriam esses 4, de acordo com Dave Ulrich. E aí que está o desafio, né? A gente poder ter todos esses enfoques, e se a gente for ver, eles podem ser meio antagônicos em algum momento, né? Então, se eu foco mais para mudança, eu estou trabalhando, né, mais o longo prazo, talvez, né? Se eu foco mais na questão dos processos do dia a dia, sem mudar, eu estou me tornando mais especialista administrativo. Mas os 4 são importantes, e eu acho que tentar equilibrar isso e trazer todos esses enfoques para dentro de uma organização cria bastante riqueza. Então, aqui nós temos um detalhamento, né, de cada um deles. Então, o RH como parceiro estratégico, que seria o ajuste das estratégias de RH à estratégia da empresa. Então, a gente tem que estar caminhando para o mesmo lado, né, não adianta a empresa estar com um determinado plano
seja de expansão, retração, de mudança, e RH não está participando disso, ou quando for chamado a participar, talvez seja tarde demais, porque aí não vai conseguir executar suas atividades de acordo. Então, isso tem que ter um ajuste, né, uma sintonia fina, tem que se trabalhar com essa ideia da parceria, fazer diagnósticos da organização, sempre que necessário, e transformar, então, todas as estratégias da empresa em ações prioritárias. Então, tem que haver essa sintonia fina entre negócio e RH. Já o RH, como especialista administrativo, envolve, então, a concepção e o desenvolvimento de processos eficientes em todas as áreas do RH. Eu diria que a gente trabalhou agora, esse momento de pandemia do ano de 2020, muito com esse enfoque aqui no Instituto, né, de estar melhorando os nossos processos, tornando esses processos mais eficientes. E na área de gestão de pessoas, a gente basicamente tramitava tudo em papel, né? A gente tem, né, um sistema de processos que era utilizado apenas para abrir os processos, e esses processos eram físicos, então, né, tudo em papel, com todos os documentos dentro, com as folhas carimbadas, numeradas, e os processos, eles tramitam, né, então eles são abertos no campus, vão para a reitoria, volta de novo, enfim, então se perdia muito tempo nesse trânsito, e muitas vezes isso atrasava, e até impactando financeiramente, dependendo do tipo de processo, impactando financeiramente no bolso do próprio servidor, porque se era um processo que envolvesse alguma coisa tipo folha de pagamento, ia demorar para esse servidor receber aquele direito que ele fazia jus. Então, a gente trabalhou muito com esse sentido, de especialista administrativo, tentando melhorar os nossos processos, buscando uma eficiência e uma melhoria contínua dos mesmos. Seguimos ainda no ano de 2021, muito com esse enfoque, mas eu diria que ano passado foi um ano de mudança nesse sentido, né, da gente poder estar melhorando os nossos processos. No terceiro papel, então, nós temos o RH como defensor dos empregados. Então, aí envolve a busca por um maior envolvimento, comprometimento e competência das pessoas, sendo um defensor dos empregados, claro que naquilo que fizer sentido, obviamente, né, dedicando tempo e presença pessoal a eles. Até essa presença pessoal mudou, né, a nossa presença hoje, muitas empresas, é online, mas existe uma presença, né, e promovendo ações que busquem dos funcionários aquela contribuição esperada pela empresa, tá? Então, tentando trabalhar nesse equilíbrio. E o RH como agente de mudança, identificando, então, as possibilidades de mudança, auxiliando a organização a se livrar de uma cultura antiga para adaptar-se a uma nova, ou construir uma nova cultura organizacional. Então, esse agente de mudança, ele trabalha com a identificação e também trabalhando na solução de problemas, construindo relações de confiança, executando planos, todos voltados para essa questão da mudança. Então, eu deixei ali registrado, de novo, né, os 4 papéis, né, tentando sintetizar. São papéis tanto de recursos humanos como de gestão de pessoas, o nome que vocês quiserem dar, né, porque eu acho que mais do que o nome, é mais o enfoque como a gente trabalha, tá? E aqui mostra, então, esses paradoxos entre os papéis, né, então, como é difícil ao mesmo tempo ser parceiro estratégico e defensor dos funcionários, ou ser agente da mudança, como eu falei antes, e especialista administrativo. Então, é bem difícil essa conciliação desses papéis. Mas está aí o desafio, né? Então, acho que é uma área que a gente precisa da contribuição de vários profissionais, profissionais com diferentes formações, profissionais com diferentes experiências. Às vezes tem muito aquele mito, né? Então eu não gosto de números, vou me dedicar à área de RH. Mas não, a gente também tem que ser parceiro estratégico, então a gente tem que lidar com números, a gente tem que falar a linguagem do empresário, né? Eu não gosto, ou ao contrário, eu gosto de pessoas, então eu vou para o RH, mas às vezes também a gente não pode se apegar tanto nas pessoas, né? Então eu acho que é uma área muito multidisciplinar e que tem esses desafios que são colocados e a cada dia surgem novos. Então, se a gente pudesse integrar os 4 papéis num só, a gente diria que o RH hoje, ele deve agir como um parceiro empresarial,
ou seja, atuar de forma efetiva e eficaz em todos esses papéis, sendo parceiro estratégico, especialista administrativo, defensor dos funcionários e agente de mudança, tudo ao mesmo tempo. Eu não entrei aqui, gente, na questão das atividades de RH, porque elas são realmente mais num nível, assim, operacional, né? Então, como a gente trabalha aqui em nível de pós-graduação, eu trouxe para vocês mais essa questão dos papéis mesmo. Então, eu vou parar aqui de compartilhar a apresentação e tirar a gravação para a gente abrir para o debate.